Boa noite a todos, que a paz do Senhor nos envolva nessa noite de estudo, de congraçamento, de aprendizado, de reflexão. Eu já peço desculpas antecipadas, a minha voz não está muito bem, muito menos comparado com essa voz de locutor de FM aí do nosso Rafael, que brincadeira, né? Que tenor maravilhoso, viu? Precisamos explorar isso aí. Muito bem, nós vamos refletir hoje sobre intercâmbios espirituais. Intercâmbio nos remete a uma relação, inter-relação, a troca de emoções, de experiências, de conhecimento. Hoje é muito comum aqueles que têm essa oportunidade encaminharem seus filhos para estudar fora, em outro país, conhecer outra cultura. Depois os filhos daquela família vêm para o Brasil, ficam com esta aqui, e assim vamos trocando essas experiências. Mas será que com os desencarnados podemos também colocar essas experiências, essas relações a nosso dispor? No Livro dos Espíritos, a nossa obra máxima, onde temos todo o corpo da doutrina, Kardec fez essa pergunta a uma pleiade de espíritos superiores responsáveis pela terceira revelação. Perguntou o nosso codificador: influem os espíritos em nossos pensamentos e em atos? Será que somos influenciados pelos desencarnados de alguma forma, nós que estamos aqui nesse estado consciente de vigília, no nosso dia a dia, trabalhando ou estudando? E a resposta que os espíritos nos deram foi tão avassaladora e tão espetacular que, por mais que estudemos muitos e muitos anos, sempre nos perguntamos se já a compreendemos plenamente. Responderam então os espíritos que muito mais do que imaginais somos influenciados. Eles nos influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. De ordinário significa o padrão, o comum, o normal. O não normal, portanto o extraordinário, é não sermos dirigidos. O grande cantor, compositor Paulinho da Viola, a elegância do samba, numa das suas composições fala que não sou eu quem me navega é o mar. E se é o mar que me navega, então parece interessante e importante que nós conheçamos esse mar e que possamos então fazer escolhas adequadas para navegarmos em águas tranquilas. É sobre essas relações que estabelecemos com o plano espiritual e de que maneira que nos influenciam a tal ponto de tomar as decisões por nós mesmos, é que vamos refletir. Esses intercâmbios espirituais, nós dividimos aqui, para sermos um pouco mais didáticos, em dois grandes campos: os intercâmbios mediúnicos e os intercâmbios ditos anímicos. Os intercâmbios mediúnicos são aqueles em que o sujeito ativo, o protagonista dessa inter-relação, é um desencarnado. E aí nós temos múltiplas faces daquilo que chamamos de faculdade mediúnica. Para o nosso estudo de hoje, vamos colocar apenas a faculdade da intuição ou inspiração. Na verdade, aqui trataremos como sinônimos, mas Kardec, no Livro dos Médiuns, nos explica que a inspiração é uma modalidade da intuição. Mas para o nosso estudo de hoje, para a nossa reflexão, podemos tratar como sinônimos sem qualquer prejuízo. Então, nesses contatos, onde somos intuídos ou inspirados, em que uma terceira inteligência nos influencia a tal ponto de nos dirigir, é que nos interessa conhecer. De que maneira exatamente esse desencarnado nos influencia, se aproxima de nós, como consegue entrar no nosso campo mental, nos sugerir, nos guiar para cá ou para lá. O que podemos fazer em relação a tudo isso? E no outro campo do intercâmbio, nós temos os intercâmbios anímicos, que ocorrem durante a emancipação da alma. Se no intercâmbio mediúnico é o espírito desencarnado que toma a atitude, toma a iniciativa, é o protagonista dessa inter-relação, aqui nos casos anímicos, nós, os encarnados, é que somos o protagonista e que tomamos as atitudes. Vamos definir então um pouquinho sobre essa inspiração.
dirá Kardec no Livro dos Médiuns. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Porém, procede principalmente dos que querem o nosso bem e cujos conselhos, muito frequentemente, cometemos o erro de não seguir. E muito frequentemente cometemos o erro de não seguir. E outro fato que nos chama a atenção, por isso aquela figura inicial que representamos ali, dentro do adágio popular, de um lado o diabinho falando para nós, do outro lado o anjinho falando para nós. Nos desenhos animados do Walt Disney vemos muito, né, essas cenas, essas animações em que isso aparece de maneira tão clara. Então, se podemos ser inspirados tanto por aqueles que querem o nosso bem, quanto por aqueles que querem o nosso mal, é importante refletir sobre isso, porque eles estão a dirigir as nossas vidas. E quando falamos de inspiração, muitas vezes podemos pensar que trata-se aqui somente daqueles grandes eventos. Um grande compositor vai compor uma área, uma grande peça, uma sinfonia e é inspirado. Um grande arquiteto é inspirado a projetar uma Brasília. Ou um grande escritor a escrever um poema e assim por diante. Mas não é bem assim. Vamos ver aqui na sequência dessa questão que a inspiração se aplica a todas as resoluções que devamos tomar na vida. Ou seja, mesmo naquelas coisas mais pequenas e triviais do dia a dia, do nosso trabalho, do nosso relacionamento doméstico, nós na rua, estamos sempre às voltas com a intuição, com a inspiração. Então devemos prestar mais atenção nisso e tirar proveito daí. Gosto de repetir que nós espíritas temos que aproveitar todos os ensinamentos que a doutrina nos traz a nosso favor. E às vezes, por mais que estejamos aqui estudando, falando no dia a dia, há anos, às vezes nos momentos até difíceis, esquecemos de usar todo esse arcabouço filosófico, doutrinário, para o nosso bem. E aqui Kardec então alerta para isso. A inspiração, a intuição é para todos os eventos da nossa vida, e não apenas aqueles grandes. E dirá que não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. Aqui eu grifei protetores e familiares porque há uma diferença. Todos nós temos um espírito protetor, que é um espírito mais elevado, já da categoria de espírito superior. E é esse, então, que tem uma clareza muito maior, que pode, então, nos sugerir os caminhos mais adequados. E temos também à nossa volta espíritos familiares que nos amam, que já retornaram à pátria espiritual e que, às vezes, não tendo a mesma condição intelectual e moral de um espírito da categoria de protetor, mas pelo bem que querem de nós, se aproximam, oram, velam, cuidam de nós, como somos cuidados aqui quando encarnados. Então, temos essas duas categorias a zelar por nós. Kardec dirá brilhantemente: se todos estivessem bem compenetrados desta verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo da guarda, nos momentos em que se não sabe o que dizer ou o que fazer. Que cada um, pois, reforça Kardec, o invoque com fervor e confiança. Então, naqueles momentos da nossa vida em que nos sentimos, às vezes, indecisos, porque os caminhos são muitos e nem sempre são claros. Mesmo com a disposição de fazer o bem, nos colocamos em certas situações que o bem não fica claro para nós. Gosto de usar no grupo de estudo um exemplo: você para na esquina, no sinaleiro, e tem ali uma senhora com um nenenzinho no colo e vem pedir dinheiro. Uns acharão que estão fazendo muito bem dando dinheiro, e com justa razão, tocados pelo coração. Outros acharão que não, porque eu estou incentivando a indústria da miséria. Todos com razão. Porque pensamos diferentes? Porque ainda somos espíritos imperfeitos e estamos aprendendo exatamente o caminho do bem. E aí que entram então esses espíritos superiores, que com maior clareza, maior profundidade, pode nos indicar o caminho mais correto. Precisamos ouvi-los. Mas quem seriam esses espíritos protetores?
Tem no Livro dos Espíritos uma página tão bela, que é escrita por nada mais, nada menos que São Luís, patrono espiritual da França, e Santo Agostinho, um dos pais da Igreja, um dos grandes filósofos da humanidade, que nos esclarece quem são essas figuras. Perguntou então Kardec, qual é a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Olha que maravilha, termos à nossa disposição um espírito da categoria de espírito protetor, um espírito superior, que está aí velando por nós, tentando nos conduzir pelas águas calmas. Compete a nós percebermos esses conselhos, e é isso que vamos aprofundar. Mas Kardec ficou preocupado com o negócio. Ele disse assim, poderá dar-se que o espírito protetor abandone? Porque às vezes a gente não ouve a pessoa dizer isso, a gente já não ouviu. Poxa, acho que o meu anjo da guarda estava dormindo naquele dia que me aconteceu tal ou qual coisa. Né? É bem comum, acho que o meu anjo da guarda estava de férias. Então Kardec perguntou, pode dar-se? Não. Afasta-se, às vezes, quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Porém, volta, assim que são chamados. Então, mesmo quando nós, em fases da vida que nos afastamos da luz do Evangelho, e por isso aquele motivo, então, deixamos de ouvir essas inspirações salutares, no momento de luz seguinte que recobramos essa consciência para o dever reto, eles se aproximam imediatamente. É famosa aquela cena do nosso lar, quando André Luiz, depois de anos no umbral, lembra de orar. E imediatamente ele é atendido. São Luís e Santo Agostinho vão concluir brilhantemente essa questão dizendo, não vos parece, está falando conosco, a humanidade encarnada, não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter de sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Que maravilha essa colocação dessas duas grandes almas, Santo Agostinho e São Luís. Como é consolador sabermos que não só o nosso planeta é um planeta à deriva, que tem Jesus como coordenador, mas nós também, individualmente, cada um de nós, Deus colocou à nossa disposição um espírito mais elevado que vela e cuida de nós. Como isso é belo, como é consolador e como nos mostra como é grande a obra do Senhor. Ninguém está aí perdido nesse mundão. Bem, mas temos que raciocinar agora como eu faço para obter essa influenciação. Como eu me conecto com as mentes mais elevadas para captar esses conselhos e essa inspiração. Isso ocorre através das correntes mentais. Quando nós pensamos, geramos naturalmente, porque é um atributo do espírito, partículas mentais ou corpúsculos fluídicos ou simplesmente matéria mental. Precisamos refletir no pensamento não como algo imaterial, mas como algo material, uma matéria sutil que nós geramos e propagamos pelo cosmos e se propaga através de um fluido universalmente espalhado. Então essas nossas correntes mentais, esse fluxo mental nosso, ele tem características próprias de cada um de nós. Quanto mais elevado nós formos, moral e intelectualmente, essas correntes, esses corpúsculos fluídicos, se manifestarão no cosmos através de uma vibração mais acelerada, uma vibração mais elevada, e através de ondas mais curtas. Quanto mais grosseiros nós formos, quanto mais involuídos, mais lentamente se propagam essas nossas ondas, essas nossas correntes mentais. Então é uma vibração lenta e longa, como um grande sarrafo. E essas ondas então saem para o cosmos e vão se encontrar
com as demais correntes mentais de todo o cosmos. Então nós nos afinizaremos e sintonizaremos com aquelas ondas que se assemelharem com as nossas. Muito bem. Nas palavras de Marlene Nobre, nessa bela obra que ela fez, O Dom da Mediunidade, Marlene Nobre foi médica, presidente da Associação Médica Brasileira Espírita e também internacional. Ela diz assim, que por nossos pensamentos exercitamo-nos no campo da assimilação das correntes mentais, segundo nossos desejos e propósitos, elegendo nossas companhias boas ou más. Então, quando eu vibro baixo, quando eu estou denso, quando eu estou tenso, quando não estou praticando o bem, o amor, a caridade, eu vou me conectar naturalmente com todo o restante desse fluxo mental espalhado pelo cosmos, que está naquela mesma sintonia. Então, se eu estou, por exemplo, no estado de maior depressão, de tristeza, de angústia, essas minhas ondas mentais terão essa característica e se somarão e receberão em retorno ondas desse mesmo padrão. Olha o cuidado que temos que ter. E o contrário, exatamente o mesmo. Quando estou para cima, para o bem, fazendo o bem, agindo no bem, pensando no bem, essas minhas ondas refletem esse estado e imediatamente ela atrai, pelo magnetismo, ondas do mesmo teor e cresce. Então, se eu tenho uma intenção, eu estou ideando uma prática no bem, somam-se a esse desejo a mente de espíritos elevados. Se estou ideando algo mal, soma-se a essa ideação as mentes do mal. E isso ganha uma enorme repercussão. Para tentarmos mostrar isso de uma forma um pouquinho mais materializada, nós somos esse maravilhoso ser encarnado que temos o espírito, o perispírito, todos aqui já estão quase carecas de saber, careca mesmo estou eu, e temos ainda o corpo físico. Quando nós pensamos, a qualidade que damos ao nosso pensamento se reflete num campo eletromagnético que se forma em torno de nós. Esse campo eletromagnético é que chamamos de aura. A aura nada mais é do que a projeção eletromagnética do nosso perispírito e que reflete o nosso estado mental. Então, esse campo magnético tem a capacidade de assimilar as ondas mentais, que se afinizem com ele. Então, naquilo que eu me afinizo, há um entrelaçamento dessas auras, que nós chamamos de campo de integração magnética. É isso que chamamos de sintonia. Eu tenho um campo magnético, aproxima-se de mim um desencarnado, ou um simples fluxo mental, e isso se encaixa, se entrelaça na minha aura. E dentro desse entrelaçamento, a partir desse entrelaçamento, é que o fluxo mental, então, é passado de um para o outro. Aquele adágio popular que diz, o que vem de baixo não me atinge, é exatamente verdadeiro. Porque se o que vem de baixo, considerando esse de baixo, baixo teor moral, ele está vibrando numa frequência muito baixa, lenta, pesada, só irá me atingir, ou seja, só assimilarei, se eu também estiver vibrando nesse mesmo patamar. Portanto, eu escolho, trazendo aquelas figurinhas de volta, se eu vou assimilar as correntes mentais mais elevadas ou menos elevadas. Onde entra isso no nosso dia a dia? Toda vez que eu me perceber mal, por exemplo, no trânsito, numa discussão doméstica, ou no trabalho, ou com qualquer contrariedade que dizemos, isso me tirou do sério, isso me tirou do meu eixo, do meu equilíbrio, significa que baixamos a nossa frequência e abrimos um campo para outras influências nada agradáveis. Leon Denis, numa grande obra, No Invisível, vai tratar então desse sentido psíquico através do qual captamos essas correntes mentais, que chamamos também de sexto sentido. Nas palavras dele, os sentidos psíquicos podem ser utilizados mesmo no estado de vigília. O que é o estado de vigília? O que estamos aqui conscientes, estamos todos aqui no estado de vigília. E mesmo nesse estado eu posso utilizar do meu sentido psíquico. Para isso basta, diz Leon Denis, abstrair-se das coisas materiais, cerrar os sentidos físicos ao ruído exterior.
e por um esforço de vontade, interrogar nosso sexto sentido, que é a intuição, a percepção espiritual. É por esse sentido, que entramos em contato com o mundo dos espíritos. Então, isso é para nos alertar que em qualquer momento do dia em que sintamos essa necessidade de nos conectarmos com nossos protetores, que possamos naquele momento encontrar um local que tenhamos paz, silêncio, cerremos então os nossos sentidos físicos, do paladar, da visão, da audição, e mergulhemos para dentro de nós mesmos para que demos vazão ao nosso sentido psíquico e assim possamos captar. Cada um tem seu momento predileto. Muitos são ao deitar, alguns quando estão por acordar, alguns precisam de uma obra. Eu gosto muito desse modelo, é de você pegar um livro edificante, uma boa obra, senta num cantinho, abre, se dedica àquela leitura. Nesse momento, o nosso fluxo mental muito se eleva e permite a conexão com os nossos espíritos protetores, e é ali, então, que vão nos influenciar. Às vezes não será como dizer assim, bater na porta, olha, vá por ali, mas é uma inspiração que nos faz sentir melhor tomando aquela decisão. Nos deixa o coração mais leve, nos deixa pessoas melhores, mais felizes, seres mais interessantes no seio da Terra. Depois vamos lembrar que foi a partir daquele momento. Então todos nós devemos nos permitir esses momentos de intercâmbio. Mas uma coisa aqui temos que chamar a atenção. Se, e de fato somos influenciados a tal ponto de que nos guiam, é importante que eu consiga discernir quando uma inspiração me vem, se essa inspiração me vem de um espírito que quer o meu bem ou de um que quer o meu mal. Então eu preciso prestar atenção no que está chegando a mim. No Livro dos Médiuns, na questão 267, Kardec traz um receituário muito interessante que vale a pena a gente ver aqui, para eu aprender a discernir quem está me influenciando, quem está batendo a porta da minha mente. Dirá ele: os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, eles aconselham. E se não são escutados, retiram-se. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos. Então, por exemplo, quando estamos assim sendo bombardeados por uma ideia que chega a ser uma ideia fixa, um monoideísmo, e que não conseguimos tirar da mente, muitas vezes no momento que estamos para dormir, nos deparamos com essa situação. Joana de Ângeles chama de mente febricitante, que e você vira para lá, vira para cá, e não consegue tirar aquela ideia da cabeça. Não dá outra. Não é o seu espírito protetor, porque o protetor não age assim. Nos aconselham, nos inspiram e deixa-nos o livre-arbítrio. O outro não. Essa é a hora para se concentrar, se abstrair, buscar elevar o pensamento para desconectar com esse que está nos influenciando. Outra característica interessante: os bons espíritos só prescrevem o bem. Jamais seremos orientados para o desamor, para o não perdão. Vá lá e bata. Não é do bom espírito. Você não pode levar esse desaforo para casa. Onde já se viu, deu aquele cargo para fulano e não para você, que é incrível. Não é um bom espírito que está falando nada disso. Então o bom espírito só vai nos encaminhar para aquilo que é o bem. E ainda, Kardec diz o seguinte: jamais os bons espíritos aconselham, senão o que seja perfeitamente racional, é a fé raciocinada. Então você recebeu aquela ideia, está ali, para e pensa, isso é lógico? Isso é coerente? Ou isso fere a lógica? Então, se eu recebi a inspiração de que para eu melhorar de vida, eu devo ir lá na praia, pular 7 ondinhas, dar umas 3 voltas para lá, para cá e balançar o cabelo, para e pensa, será que isso é lógico? É coerente? Isso vai mudar alguma coisa no universo? Tudo vamos passar pelo crivo da razão, para não passarmos por ridículos. Então a inspiração virá de todo lado. Quanto mais elevados somos, então melhores serão as influências que receberemos. É interessante aprender a lidar também com essas más influenciações.
Quando falamos de espírito obsessor, temos que tomar muito cuidado, porque o obsessor não é um ser extra-humanidade, algo anormal, criado por Deus para o mal. Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes. Então, aquilo que às vezes tratamos até grotescamente como espírito obsessor, nada mais é do que um espírito como eu, como você, como todos nós, num momento de infelicidade, de revolta, de busca por justiça, apenas que pelos instrumentos errados. Diremos então que o obsessor é um espírito sofredor, cujo sofrimento muitas vezes nós é que demos causa, nesta ou em encarnações anteriores. E ele vem em busca daquilo que considera um direito seu de justiça. Então, como lidamos quando estamos nesse bombardeio dessas ideias que percebemos que são de um espírito que quer nos derrubar? Não nos importa ficar questionando muito o porquê, porque não conseguiremos recobrar no estado de vigília o porquê dessa incessante ação, influenciação negativa. Compete-nos, então, em relação a esses momentos, pedir perdão a esse espírito que está a nos assediar. Poxa, mas vou pedir perdão do que eu não sei? Exatamente. Pode ter certeza, devemos ter aprontado. E olhando para trás, e olhando para as características desse planeta, onde só reencarnam espíritos que precisam de expiar e de provar, por certo, cometemos muitos equívocos. Então já vou pedindo perdão. Depois, oramos por ele. No nosso Evangelho no Lar, que Deus ilumine esse irmão que está sempre por aqui, que possa despertar nele a fagulha de luz e, especialmente, agir no bem. Na medida que agimos no bem, contagiamos esses que nos cercam, mesmo que tenham o interesse inicial de nos prejudicar, e despertamos muitas vezes para o bem. Quem assistiu o filme do Divaldo recentemente, lindo que está aquele filme, principalmente para quem estuda, para todos, né? Mas para quem estuda mediunidade, então é uma aula memorável ali. E a gente percebeu ali um espírito que vem em busca daquilo que ele considerava justiça contra algo que o espírito Divaldo havia feito 2 séculos atrás. E ele foi tocado pelo gesto de amor de Divaldo. Então, orar e fazer o bem é a maneira mais segura que temos de fazer o quê? Transformar esse cidadão num belo cidadão. Jesus disse, nenhuma ovelha se perderá. Então, cabe a nós esse papel quando estivermos diante de tudo isso. Se os intercâmbios mediúnicos são dessa monta, sempre a iniciativa vem do desencarnado, vamos falar um pouquinho então agora dos intercâmbios muito interessantes, ditos anímicos, em que nós encarnados é que somos o protagonista. Emancipar quer dizer libertar. Hoje está menos conhecido, mas nas épocas, 2 décadas atrás, 3, era muito comum o pai levar o filho ao juiz, pedir que ele fosse emancipado, para que ele fosse livre para os atos da vida civil. O pai queria transformá-lo num sócio, que ele pudesse dirigir, porque ele virou arrimo de família. Então, emancipar quer dizer isso, libertar para outras atividades. E nós, durante o sono, nos desprendemos do corpo físico e vamos agir no plano espiritual. Kardec perguntou na questão 401, durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo, jamais. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E ele entra em relação mais direta com outros espíritos. Poxa, que maravilha! Então nós dormimos, o nosso corpo físico fica ali na cama, como se estivesse em stand-by, e nós, agora, libertos parcialmente do corpo, atingimos e ganhamos o plano espiritual. Então, lógico, Kardec perguntou, e daí? Para onde vai a alma liberta? Quando dormem, os espíritos vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam, se instruem e trabalham. Olha que maravilha! Deixamos o corpo físico e vamos fazer estágios no plano espiritual, com espíritos mais elevados, aprender. Bom,
Tá muita molezinha isso, né? Parece filme de água com açúcar. Será que todos nós temos essa condição, nos libertamos do corpo físico e vamos ter com espíritos mais elevados, cursos, palestras e tal? Bom, nós nos indagamos disso. E os espíritos responderam, não é exatamente assim. Esse perfil é para aqueles que já são mais elevados. Bom, esperamos estar dentre esses. E os demais? E a galera? Pessoal da porta larga, para onde vai? Pelo que respeita ao grande número de homens, esses vão a mundos inferiores à Terra, onde os chamam velhas afeições ou em busca de gozos talvez mais baixos do que os daqui. Então, da mesma forma que nos relacionamos com os desencarnados de acordo com o nosso padrão, com a nossa sintonia, quando nos desprendemos pelo sono do nosso corpo físico, vamos ter com aqueles com quem comungarmos as ideias. Se temos ideias boas, comungaremos com os mais elevados. A grande parcela ainda da humanidade, infelizmente, está envolta nessa situação menos elevada. E o que fazem nesses locais mais inferiores? No livro Libertação, André Luiz nos dá um bom exemplo. A maior percentagem dos libertos do corpo pelo sono permanecem detidos em círculos de baixa vibração. Nesses locais se forjam, se planejam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm aí a respectiva nascente. Lembra da questão 459, a primeira? Em verdade, são eles que vos dirigem. Então, quando nos desprendemos do nosso corpo físico pelo sono e somos levados pelo magnetismo natural para sítios mais baixos, nos encontramos com mentes mais malignas, que vão nos orientar de como proceder quando retornamos ao corpo físico. Então, muitos homicídios se travam aqui, muitas maledicências se travam ali. Muitas guerras começaram ali, no plano espiritual. Tudo isso, intercâmbio mediúnico. Bom, mas vamos falar um pouquinho do outro lado, né? Esperamos, né, como dissemos, que todos nós aqui possamos estar nesse time. E nós, então, ou nós que pretendemos chegar um dia à condição de um espírito um pouco mais elevado do que somos hoje, para onde vamos? Vamos, por exemplo, ter uma aula ao ar livre. Olha que bacana isso aí, da obra No Mundo Maior. Num extenso parque, em plena natureza, aglomeravam-se centenas de companheiros, aprendizes dos templos espiritualistas, afastados do corpo físico pelo sono. Então, nos libertamos e vamos ter aulas, palestras como essa aqui. Imagine como é grande a sensação, a emoção de despertos, libertos do corpo físico, nos encontrarmos com o Rafael, com o Arlindo, com a Dani, com o Valdir, com todos que eu não conheço aqui, nós ali assistindo o espírito elevado a nos orientar. Bom, mas e daí nós vamos lembrar disso quando retornamos ao corpo físico? Vossas almas quase libertas partilham conosco a fraternidade e a esperança, adestrando os sentimentos para a verdadeira vida. Não podereis guardar plena recordação desta hora. A lembrança de nosso entendimento persistirá, contudo, no fundo do vosso ser. Então é naquela manhã que acordamos assim, reluzentes, dispostos a resolver este ou aquele problema, pedir perdão a quem agredimos, perdoar a quem nos agrediu. Muitas vezes esse sentimento que brota, poxa, hoje acordei, foi planejado no plano espiritual. André Luiz, se referindo a esse fenômeno, disse: que teria eu realizado no mundo físico se recebesse em outro tempo aquela bendita oportunidade de iluminação? E nós aqui estamos tendo essa oportunidade, estamos conscientes dessa possibilidade, desta realidade. Nós vamos ver um caso agora muito interessante da obra Missionários da Luz, em que se misturam ambos intercâmbios, mediúnico e anímico. Achei muito interessante para trazermos aqui, porque o fato começa numa casa espírita, como a nossa, como nós aqui, exatamente assim. Temos então uma casa espírita, num dia de atividade normal daquela casa. Frequentam muitas pessoas ali. Está em observação essa turminha aí. É uma família. A mãe,
uma jovem, na faixa dos 16 anos, e um outro jovem, filho mais velho, que está casado há 8 meses. André Luiz está visitando aquela casa espírita com aquela equipe de mentores, e quando eles chegam na casa, eles observam que nas cercanias, próximo ao centro espírita, muitas entidades de perfil mais duro, endurecido, de aura bastante pesada, grosseira, estão por ali. E vai observar que quando terminam os trabalhos da casa espírita e as pessoas vão retornar para os seus lares, eles vão acompanhar esses 3 elementos da família. E observo que assim que eles saem, a esta senhora, imediatamente, uma dessas entidades se aproxima e se conecta. Como nós mostramos ali, aquele entrelaçamento de auras, já se abraça com ela. Quem é essa entidade que já ficou aguardando a senhora ali nas cercanias? Tinha vindo com ela, não recebeu permissão para entrar na casa espírita, ficou aguardando. Assim que ela saiu, já se apossou novamente ali. Porque há aí uma sintonia, senão não se apossaria. E quem é esse aí? Por isso que ressaltamos aqui o tal do obsessor, nada mais, nada menos que o ex-marido já desencarnado. Então ele desencarnou, e nós vamos chamar isso então de simbiose psíquica. André Luiz trata disso em Evolução em 2 Mundos. Quando somos muito apegados à matéria, temos muita dificuldade de pensar em qualquer coisa do mundo espiritual e somos arrebatados do corpo físico, no fenômeno dito morte do corpo físico, não nos sentimos bem, nos sentimos muito perturbados nesses primeiros momentos no plano espiritual e naturalmente somos atraídos para aquele lar onde estávamos acostumados. Temos já uma sintonia fluídica. E se a pessoa encarnada, no caso a esposa, o chama, o atrai, ele imediatamente se conecta a ela. Ficam então assim entrelaçados e naquilo que chamaríamos de uma simbiose, está sugando as energias dela. Ruim para ela, péssimo para ele, que deixa de seguir o seu caminho de evolução necessária no plano espiritual. André Luiz observa também que quando o rapaz sai, 2 outras entidades imediatamente se abraçam com ele. Para entendermos essas 2 entidades, temos que voltar um pouquinho nas atividades da casa espírita. Eles estavam em atividade, André Luiz se aproxima e observa no perispírito desse rapaz que na área da genitália dele havia corpúsculos negros, larvas, algo que assustava, que destruía as células dele, da bexiga, da próstata, toda a região ali genital. André Luiz fica invocado com aquilo e vai perguntar para o seu mentor que se trata esses elementos, esses micróbios psíquicos. Muito bem, já vamos ver a resposta que deram. Mas antes, nessa família, tem um elemento que se vincula ao mentor espiritual. E ele vai exercer, através dela, que está vibrando mais alto, uma influenciação sobre a mãe e sobre o irmão mais velho. Ela consegue captar a corrente mental do espírito mais elevado. Então, através dela que ele tentará aconselhar o irmão mais velho e a mãe. Vamos falar um pouquinho daqueles corpúsculos ali rapidamente. Então, o mentor explica a André Luiz. Aqueles corpúsculos que você viu são bacilos psíquicos das torturas sexuais, produzidas pela sede febril de prazeres inferiores. Chamamos de larvas simplesmente. E será que aquelas 2 entidades que já se abraçaram com ele na saída da casa espírita têm alguma coisa a ver com esses bacilos? Vamos ver? Essas 2 entidades são 2 companheiros, ignorantes e perturbados, que ele adquiriu em contato com o meretrício. Agarraram-se a ele a fim de sugar-lhe a substância vital. Então, essas entidades mais perturbadas, inferiores, que frequentavam aquele ambiente, ele, já casado há 8 meses, permaneceu nesse desregramento. Com essas atitudes, esse pensamento mais baixo, essas energias mais deletérias, criou um ambiente propício para que os germes que já estavam nele, desses bacilos psíquicos, se desenvolvessem e se tornassem aqueles corpúsculos.
Mais ou menos como nós temos no mundo encarnado. Nós temos germes de tudo espalhado pela natureza, que se desenvolvem quando encontram o ambiente apropriado. E o que é interessante, que não é só no desregramento sexual que conseguimos produzir um ambiente propício ao desenvolvimento dos germes. André Luiz dirá, a cólera, a desesperação, o ódio, os vícios em geral, oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Olha quanta importância a vigilância, o vigiai e orai. Toda vez que baixo o meu padrão, abro um campo enorme para problemas, doenças que começam ali no perispírito, mas que depois, obviamente, aparecerão lá no corpo físico. Muito bem, vamos voltar à menina agora, 16 anos, que era um pouquinho mais evoluída. É através dela, então, que o espírito protetor, que está ali tentando ajudar aquela família, vai agir. Nas palavras aqui do André Luiz, o que ele fará? Ele coloca a mão direita na fronte da menina, aqui, mantendo-a sob vigoroso influxo magnético, transmitindo-lhe suas ideias generosas, assim que vai receber. E a menina, então, que está saindo com a família, todos estão juntos indo para casa, vai dizer para a mãe e para o irmão mais velho, inspirada pelo... deixa eu ver o que aconteceu aqui. Vamos lá, pelo mentor. Ela dirá, o Espiritismo é nosso manancial de consolo, mas não devemos esquecer que temos na doutrina a bendita escola de preparação. Se permanecermos arraigados às exigências do conforto, talvez venhamos a esquecer as obrigações do trabalho. Então, o que ela está dizendo, em outras palavras, não adianta eu ir todo dia para a casa espírita e voltar, ou para aquela outra religião, aquele outro templo, se eu não fizer um esforço efetivo para modificar a mente e a atitude. Eu tenho que sair da zona de conforto e buscar um outro caminho para que eu possa, então, assimilar essas correntes mais favoráveis para mim. Concluirá esse capítulo dizendo, desencarnados e encarnados, em todos os setores da atividade terrestre, vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que se assemelham. Mas vamos lembrar então, era a mãe, a filha mais nova e o filho mais velho casado. Faltou a esposa. A esposa não foi à casa espírita, ficou em casa. Olha que interessante, a esposa estava em casa. A esposa deitou, dormiu, libertou-se do corpo físico. Vimos até aqui a influenciação mediúnica, agora viremos a anímica, pela libertação do corpo durante o sono. A esposa, então, está ali com o corpício dormindinho, bonitinho, e ela está aqui, efetivamente, observando. E o marido chega, que era esse rapaz. Novamente, as duas entidades não entram no lar, só entra ela. E André Luiz observa, poxa, que maravilha, por que eles não entraram aqui? Porque ali também tinha uma mente mais elevada, um espírito mais abnegado, que vivia em prece, em oração, criando uma proteção naquele lar. E eles não entram ali. Olha que bonito esse texto. Essa esposa que chamamos de sublime, né? A esposa, então, desligada do corpo, sentou-se à cama, e descansou a cabeça do esposo em seu regaço espiritual. Então ela está ali, o corpo físico adormecido, o rapaz chega, deita na cama, ele está mal, pela pressão, pelos aconselhamentos, pela energia que lhe é sugada, está sempre deprimido, irritado, mal-humorado. A esposa sabe de tudo isso, e agora ela, desprendida do corpo físico, o aguarda e o acolhe em seu regaço espiritual. E começará uma prece. Então, nas palavras do André, elevava ao alto fervorosa prece. O coração se transformava num foco ardente de luz, do qual saíam partículas resplandecentes, projetando sobre o corpo e sobre a alma do esposo. E são esses eflúvios, esses bálsamos que se projetam desse coração generoso, que vão agir e combater aquelas larvas psíquicas, dissolvendo-as. Depois desse belíssimo tratamento espiritual que ela faz ali, ele se sente melhor. Olha que cena bonita. O rapaz perdera a expressão de angustioso cansaço. Restaurado em suas energias essenciais, enlaçou devagarzinho a esposa amorosa, que se conservava maternalmente ao seu lado,
e adormeceu jubiloso. E dormiram de conchinha. Olha que bonito. E ele, inocente, sabe de nada. E as esposas, benditas, né? Quase sempre as esposas, né? Temos raros exemplos também que os homens, às vezes, dão uma bola dentro. Mas, normalmente, são as mulheres que dão a bola dentro mesmo. E nesse intercâmbio maravilhoso, espiritual, num lar abençoado, olha quanta coisa maravilhosa acaba acontecendo ali. Muito bem. Na semana, eu acho que foi na semana passada, foi lido um texto tão belo aqui do Fonte Viva, a oração do justo, e Emmanuel faz um comentário tão bacana, e eu achei interessante trazer novamente para encerrarmos essa nossa reflexão. Emmanuel partiu da fala do apóstolo Tiago, onde ele diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Dirá Emmanuel, então, na obra Fonte Viva. De todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca do homem justo como sendo revestida de intenso poder. Quem é o homem justo? O homem justo é aquele que pratica a bondade e a justiça. Que quer isto dizer? Que é muito importante mantermos o pensamento alto, bem elevado, orarmos, nos dirigirmos a Deus, e é igualmente importante sermos homens bons e justos, porque Tiago é conhecido como o apóstolo da fé com obras. Uma discussão teológica que se estabeleceu, porque na carta de Paulo aos Efésios falava-se na fé sem obras, quando disse ali o apóstolo que não sereis salvos pelas obras, para que não vos vanglorieis. E muita interpretação equivocada saiu disso. Mas o apóstolo Tiago não nos deixa dúvida, é a fé com obras. Então, quando eu estou diante de uma situação em que posso colaborar, tem um irmão que está ali com sede, eu não preciso ficar aqui, Senhor, matai a sede dele, Senhor, eu posso ir lá e dar o copo d'água. É isso que é fé com obras. Quando estou obrando no bem, estou orando. Toda vez que estamos num gesto benigno, num gesto de fraternidade, de união, numa casa espírita, no nosso lar, onde for, ali estamos orando e naturalmente criamos, então, essa atmosfera nossa, da nossa aura mais leve, vibrando alto, forte e assimilando as correntes mentais que desejamos. Fica então aqui as nossas reflexões. Obrigado a todos pela atenção. Fiquemos na paz do Senhor.